Graça e paz, seja muito bem-vindo aqui. Nós vamos cultuar ao Senhor nesse momento. É o nosso culto à distância, mesmo que de forma digital, mas estamos convidando para que os nossos irmãos estejam reunidos nas suas casas e todos juntos louvando a Deus. Você é muito bem-vindo aqui e eu quero te convidar a louvar a Deus conosco. Nós cremos na promessa do Senhor Jesus Cristo de estar conosco por todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos, e nós cremos que o Senhor, Ele está também nesse culto e Ele está conosco quando nós louvamos o Seu nome com um coração sincero, com um coração em devoção, com um coração de gratidão a Ele. E eu quero te convidar nesse momento a ter essa postura de louvar mesmo ao Senhor, sem distração, sem ficar usando o celular para outras coisas, sem deixar o vídeo tocando e ir lá tomar uma água, ir ao banheiro, Que possamos dedicar esse momento mesmo, porque o Senhor merece toda a nossa atenção, o Senhor merece que nós prestemos um culto a Ele. Embora nós não possamos nos reunir presencialmente, nos reunir como um corpo do Senhor fisicamente, nós estamos nos reunindo à distância, mas com o mesmo propósito de louvar ao Senhor. Então, quando formos cantar, cante com toda a sua força, solte a sua voz. Quando estivermos orando, feche os seus olhos também, ore junto. E quando meditarmos na palavra de Deus, abra a sua Bíblia também, preste atenção, anote num papel, grave as mensagens de Deus para você e aquelas aplicações que o Espírito Santo traz ao seu coração. Tá bom? É muito importante que você participe também desse culto. Nesse mês nós estamos trabalhando com o tema de famílias. Nós estamos também na campanha 31 dias de oração, Jesus transforma a minha família, onde todos os dias nós estamos orando pelas bênçãos de Deus para a nossa família. Temos colocado no altar de Deus nomes também dos nossos familiares que ainda não tiveram um encontro com Cristo e estamos clamando pela salvação também dessas pessoas. Eu quero te convidar também a se envolver nesse projeto. Nós já estamos aí na segunda semana, ainda temos mais 3 semanas pela frente. Se você ainda não começou, eu quero te convidar, participe desse projeto também, participe dessa campanha, venha orar conosco, venha ser desafiado também a evangelizar para seus amigos, familiares, e que o Senhor te use poderosamente. Então, nós vamos orar nesse momento. A nossa irmã Patrícia vai nos levar a Deus em oração, consagrando esse culto. Então, vamos todos orar. Boa noite, irmãos. Espero que todos estejam bem, com muita saúde. Vou ler agora Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não fiquei preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia em nossas vidas, Senhor. Obrigado por o Senhor ter nos sustentado. Quero pedir, Senhor, pelos governantes, que o Senhor dê a eles toda a sabedoria para que eles tomem as melhores decisões para a nossa nação. Quero pedir também pelas famílias, Pai, nesse momento tão complicado, que o Senhor esteja confortando, que o Senhor esteja auxiliando e com a tua mão, Pai, suprindo as necessidades. Quero pedir também pela tua igreja, que este momento sirva para exaltar a ti, Senhor, sirva para proclamar cada vez mais a tua palavra, Senhor. E peço que o Senhor continue nos dando sabedoria, nos dando direção. E é em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Irmãos, que nós estamos, nesse momento, estamos separados, mas juntos. Que possamos logo mais estarmos lá na nossa igreja, confraternizando, nos abraçando. Que logo mais vai passar todo esse momento. E nós vamos ser pessoas melhores. Em nome de Jesus. Um beijão. Santo, Santo, Santo.
Provérbios 1, 8 e 9. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça e um adorno para o seu pescoço. Agora é o outro. Provérbios 31, 30. Enganosa é a beleza, e vã a formosura, mas a mulher que tem no Senhor, essa sim será louvada. Que Deus abençoe.
Primeiramente, eu quero desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães. Vamos orar? Pai eterno, soberano Deus, muito obrigada, Senhor, pela tua misericórdia que se renova toda manhã. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pelo perdão dos meus pecados em Cristo Jesus. Obrigada, Senhor, porque tu és fiel, Senhor. Obrigado por suprir a nossa necessidade, por cuidar de nós, Senhor, de um jeito que só o Senhor sabe cuidar. Obrigado, Pai. Obrigado também, Senhor, pelo dom da maternidade, Senhor. Eu te peço, Pai, visita, Senhor, cada mãe nesse momento, em cada lar, Senhor. Aquelas mães que estão tristes, aquelas mães que estão alegres, aquelas mães pobres e as ricas. Visita, meu Pai, levando para ela o teu amor. Ó Pai amado, muito obrigado, Senhor, por o Senhor me conceder essa bênção de ser mãe. Eu te peço, Pai, que abençoe a mensagem que o teu servo vai entregar, que o Senhor esteja falando ao nosso coração, Senhor. Abre, Deus, as nossas mentes para as tuas verdades, Senhor. Capacita, Senhor, usa nossas vidas, Pai. Que nós venhamos ser, Pai, um instrumento em nossos lares, Senhor. Que nós venhamos ser, Senhor, mulheres sábias para edificar a nossa casa, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Para a nossa mensagem desse culto, eu gostaria de refletir no texto de 1 Samuel, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos de 1 a 20 e meditar a respeito da história de Ana, uma mãe que foi um exemplo de mulher consagrada ao Senhor, de uma mãe dedicada ao Senhor. E o meu desejo é que nesse Dia das Mães, cada mãe seja abençoada também por esse texto bíblico, por esse testemunho, e não só as mães, né, mas todos aqueles que servem ao Senhor, todos os cristãos possam aprender com essa mulher o que é ter uma vida em piedade, o que é ter uma vida de devoção ao Senhor. Diz assim o texto bíblico: havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zufi. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Rofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu.
Ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. A história do livro de 1 Samuel se passa ali no final do período dos juízes, que foi um período muito complicado espiritualmente falando para o povo de Israel, pois o povo por várias vezes se esquecia das leis de Deus, não reconhecia o reinado de Deus sobre eles e acabava andando nos seus próprios caminhos, cumprindo ali as suas próprias vontades. Até quando nós lemos o livro de Juízes, nós vemos um versículo se repetir por várias vezes, que diz assim: naquela época não havia rei em Israel, e cada um fazia aquilo que parecia reto aos seus próprios olhos. Ou seja, cada um tinha a sua própria justiça, cada um tinha aquilo que achava que era certo, que era errado, e se esqueciam da lei de Deus, que nos mostra o que de fato é certo e o que de fato é errado. E isso trouxe então um grande esfriamento espiritual para o povo de Israel. E nós vemos sinais disso aqui no livro de 1 Samuel. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar aqui esse homem que nos é apresentado, o Eucana. Esse homem, nós já vemos aqui sinais de esfriamento dele quando ele se casa com duas mulheres. Ele se casa com Ana, mas como Ana não podia lhe dar filhos, ele também se casa com Penina, uma outra mulher, e que dá filhos para ele. Olha, nós precisamos observar aqui que o fato da Bíblia registrar isso não significa que a Bíblia favoreça a bigamia, né, ou até a poligamia. A Bíblia registra vários pecados, a Bíblia registra vários atos errados dos homens, mas não é porque ela registra que ela concorda ou que ela ensina que isso é o certo a se fazer. Na verdade, quando nós vemos a bigamia acontecer, não só aqui nesse caso, na vida de Eucana, mas de outros homens, né, de Deus, de outras famílias, nós vemos sempre muitas consequências desastrosas acontecendo, né? Rivalidade, brigas, inveja, ciúmes, né? E isso sempre traz muitos problemas. Nós nunca vemos a bênção de Deus para esse tipo de casamento, né? Para a prática da bigamia. Um outro destaque também que mostra esse esfriamento espiritual, nós podemos observar na vida de Eli, esse sumo sacerdote que aparece aí no texto também. É um homem que era o responsável dos sacerdotes ali daquela época, e nós vemos, não só aqui em 1 Samuel capítulo 1, mas nos outros capítulos desse livro, que ele já não ouvia a voz de Deus. Quando Deus queria falar, Deus usava outras pessoas para falar com ele, mas Deus não falava diretamente com ele. E esse homem tolerou ainda os seus filhos, né? Tolerou o pecado dos seus filhos Hofni e Finéias, que também eram sacerdotes, mas cometeram vários pecados ali, principalmente na maneira de lidar com os sacrifícios que eram apresentados a Deus. Eles tratavam aquilo de qualquer forma. Mais para frente, Deus castiga esses homens, né? E até o próprio Eli também. Mas nós vemos então sinais desse esfriamento, né? Então Deus, ele resolve enviar um homem para voltar a ensinar a sua palavra para o povo de Israel, para liderar esse povo, para ensinar a sua palavra. E esse homem é Samuel. E ele é uma verdadeira bênção ali para o povo de Israel. O povo estava precisando muito de um homem de Deus mesmo, assim no meio deles. Ele vai até ungir 2 reis de Israel, né? Primeiro Saul, que não vai andar de acordo com os caminhos do Senhor, né? Vai errar do meio ali para frente. E depois ele vai ungir Davi, que foi um grande rei, um homem segundo o coração de Deus. Mas o destaque que eu quero fazer aqui é que a história de Samuel, ela não começa
com a vida de Samuel. Ela começa com a sua mãe, Ana, uma mulher que se consagrou ao Senhor, uma mulher que, mesmo habitando ali no meio de um povo frio, né, de um povo que estava afastado dos caminhos do Senhor, ela manteve-se fiel, ela continuou buscando ao Senhor, orando a Deus, se consagrando a Deus, e Deus usou a vida dessa mulher. Depois Deus vai usar a vida do filho dessa mulher, e todo o povo de Deus é abençoado. Então eu gostaria de analisar aqui como que Ana consagrou a sua vida ao Senhor, e também trazer esses ensinamentos para nós, né? Para as mães também, né? Hoje é o dia das mães, mas não só para as mães, mas para cada cristão que quer viver de acordo com a palavra de Deus, que quer se dedicar ao Senhor. Nós também precisamos aprender com Ana a consagrar essas áreas ao Senhor. Em primeiro lugar, nós podemos destacar que Ana consagrou a sua dor. Ana sabia que o problema de esterilidade era dela, não era de Eucana, porque Eucana teve filhos com Penina. Então era algo com ela mesmo, né? Deus a fez assim, Deus não permitia que ela tivesse filhos, e isso trazia muita tristeza para ela. Para as mulheres de Israel era um privilégio ser mãe, e elas podiam então participar desse milagre de Deus, né? O milagre da vida, e poder gerar uma vida dentro de si. Isso é visto com muitos bons olhos, né? É algo que nós precisamos valorizar também na nossa cultura. Cada vez mais isso vai se perdendo, né? A valorização de gerar uma nova vida para a sua família, né? Ver os filhos como uma bênção do Senhor mesmo. Nós devemos valorizar isso. Uma outra dor que ela sentia também, que ela colocou diante de Deus, era ver o seu marido se casar com outra mulher, né? O seu grande amor precisou procurar uma outra mulher, a Penina, né? E ainda mais teve filhos com ela. Ana não poderia dar essa alegria para o seu marido, de dar um filho para ele, e ele vai buscar isso em outra mulher. Com certeza isso trazia muita dor ao coração de Ana. E o texto ainda nos diz que, se isso já não bastasse, né, ela ainda era provocada por essa outra mulher, por Penina. Todos os anos que eles iam para Siló para oferecer ali um sacrifício, Penina ficava chantageando ela, provocando ela, né, querendo irritar Ana. E nós vemos no versículo 6 que diz: sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. E o versículo 7 nos mostra que Ana caía nessa provocação, ficava profundamente triste, só queria saber de chorar e nem comia. Além disso, um outro fato que nós vemos aqui, uma outra grande dor, é a incompreensão do seu marido. Pelo menos ele deveria entender a dor que Ana estava passando, e ele não entendia também. E nós vemos no versículo 8 Eucana dizendo: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Uma verdadeira insensibilidade de Eucana para com a dor que a sua esposa estava passando ali, e ele não estava nem observando isso, né? Mas, depois de agir assim por alguns anos, Ana resolve agir diferente em um determinado ano. Ela resolve pegar toda essa dor que ela tinha e colocar diante do Senhor. Ela resolveu agir e apresentar essa dor para o Senhor. Então eles estavam lá em Siló, eles estavam ali no santuário de Deus, né, no tabernáculo, e naquela época era o local onde a presença de Deus se manifestava muito forte, né? Se manifestava mais ali do que em todos os outros lugares. Nós sabemos que Deus, ele é onipresente, né? Mas naquele momento Deus escolheu manifestar muito mais a sua presença ali. Hoje já não é mais assim, né? Deus não está manifestando a sua presença em apenas um local,
cada um dos salvos é um templo do Senhor. Mas naquele momento, ali era um local mesmo de adoração. Então Ana, ela vai até a presença de Deus mesmo, né? Era uma presença ali visível. Ela sabia que Deus estava ali, que Deus estava ouvindo a sua oração, e ela despeja ali a sua alma diante do Senhor. Ela coloca tudo aquilo que ela tinha. E o que ela tinha naquele momento? Ela tinha lágrimas, ela tinha uma dor, ela tinha uma mágoa, né? Alguém já disse que mágoa é uma água ruim, né? Uma má água que temos empoçada dentro de nós, né? Que só nos faz mal, e ela pega tudo aquilo e ela despeja diante do Senhor. E com esse ato, então, Ana, ela se torna um exemplo para nós, né? Não só para as mulheres, não só para as mães, mas para cada cristão. Muitas vezes nós queremos guardar a dor para nós mesmos, nós queremos ficar alimentando a dor dentro de nós, mas nós temos que confiar no Senhor e despejar mesmo diante dele as nossas dores, os nossos medos, a nossa ansiedade. Então, qual é a sua dor? Nós podemos nos perguntar aqui, né? Qual que são as dores que nós trazemos na nossa vida? Quais são as situações difíceis que nós passamos e que nos trazem essa mágoa, que nos trazem esses machucados internos na nossa vida? E como nós temos reagido diante de tudo isso? Uma vez que nós servimos ao Senhor Jesus e Ele é de fato o Senhor das nossas vidas, a nossa vida não pertence mais a nós mesmos, mas pertence a Ele. E nós temos que colocar tudo isso diante dEle, devemos colocar isso no altar dEle. Muitas vezes nós queremos ficar curtindo essa nossa dor, né? O curtir aqui que eu falo é numa forma de estar ali valorizando e sempre ali proporcionando que essa dor nunca pare, que essa dor continue a crescer, né? Alimentando essa dor. Às vezes criamos até uma cerca em volta dessa dor, né? E fala assim, ó, não chega perto não, isso aqui é algo meu, só pertence a mim mesmo, e eu vou ficar com essa dor aqui. E eu não quero que ninguém saiba disso, eu não quero falar disso, mas é a minha dor, é o meu momento aqui, e eu vou ficar curtindo essa dor. Não, a Bíblia nos diz que nós devemos lançar tudo isso ao Senhor, colocar sobre Ele, apresentar isso diante dEle, fazer como Ana, que derramou a sua alma diante do Senhor. Então os nossos medos, a nossa insegurança, né, tudo aquilo que nos decepcionou, as nossas frustrações, os nossos machucados, as nossas mágoas, tudo isso temos que colocar diante do Senhor. 1 Pedro 5,7 nos diz: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Mateus 11:28 diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Como é bom quando nós podemos entender aquilo que se passa dentro de nós, podemos enxergar as dores que nós temos e podemos resolver elas, colocando elas diante do Senhor, apresentando elas ao Senhor em forma de oração. Em segundo lugar, nós podemos ver que Ana consagrou o seu desejo. Muitas vezes nós aproveitamos as injustiças da vida para alimentar um desejo de autocomiseração, né? Nos aproveitamos dessas frustrações para ficar reclamando da vida aos quatro cantos e queremos que a justiça seja feita por nós e que todos são responsáveis por isso, não é verdade? Mas Ana, ela entendeu que ela não tinha culpa por ser estéril e ninguém mais tinha essa culpa. Ela não tinha que descarregar esse problema em cima de ninguém. Então você não vê ela brigando com a Penina, você não vê ela brigando com o seu marido, por mais que eles tivessem também motivos, né, para receber esse tratamento mais rude, de repente, uma resposta de Ana, mas ela não age assim para com eles. Ela entende que eles não resolveriam o seu problema
E tratá-los dessa forma aumentaria ainda mais os problemas. Mas Ana entendeu que a sua vida estava nas mãos de Deus, porque Deus que é o dono da vida, Deus que é o Rei soberano que governa todas as coisas, e era o único que realmente poderia ajudá-la. E ali ela faz uma oração ao Senhor, e ela faz um voto de que se ela tivesse um filho, ela iria consagrar esse filho ao Senhor. E é interessante nós analisarmos esse voto, porque é um voto que vai exaltar a figura de Deus. Ana está aqui dizendo para o Senhor que ela tem um desejo forte de ser mãe, mas o que nós podemos observar aqui nesse voto, que o seu maior desejo, na verdade, é agradar e glorificar a Deus, até acima do seu desejo de ser mãe. Por isso que ela coloca esse desejo dela no altar de Deus. O meu desejo é esse aqui, Senhor, mas está nas suas mãos cumprir essa vontade ou não. E se o Senhor cumprir, eu vou devolver essa realização para o Senhor. Olha que interessante. Nas nossas vidas nós podemos dedicar muitas coisas ao Senhor, né? Podemos dedicar o nosso tempo, podemos dedicar o nosso intelecto, podemos dedicar às vezes algum alimento, né? Hoje nós vemos várias pessoas aí montando cestas básicas, podemos dedicar um dinheiro para o Senhor, mas quando nós falamos de consagrar um desejo, aí é algo que vai ser muito difícil nós fazermos. Porque quando nós dedicamos alguma coisa física, pode ser que a gente seja um pouco difícil para nós, né? Mas depois que eu consagrei, eu já não tenho mais poder sobre ele. Ele está lá, né? Digamos que eu dediquei ali um dinheiro. Pronto, já está dedicado, não tem como voltar atrás mais, já está lá. Mas quando eu consagro um desejo ao Senhor, esse desejo ele continua presente ali na minha vida. E eu preciso estar consagrando isso constantemente. E Ana então consagra o seu desejo de ser mãe, ela deposita isso e coloca para o Senhor. E isso nos faz pensar, né, que muitas pessoas hoje em dia querem ter filhos, né? Quer ser uma mãe, quer ser um pai, mas para quê? Será que esse desejo também está consagrado ao Senhor? Nós temos aí um provérbio do nosso cotidiano, né? Um provérbio popular que diz que todo ser humano deve escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho, né? E muitas pessoas vão seguindo essa cartilha aí, que todo mundo faz, né? É normalmente feito, então vou fazer isso também. Mas nós vemos o resultado disso, né? Muitas pessoas tendo filhos apenas como uma realização, depois não se dedicam na criação desses filhos, e aí nós temos crianças que vão crescendo sem uma figura materna, sem uma figura paterna, sem ter um exemplo dentro da sua própria casa, são criados de qualquer forma. Ou então nós vemos o extremo oposto, né? Pais que querem tanto ter filhos que quando têm, esses filhos ocupam o lugar de Deus na vida deles, né? E se tornam verdadeiros reis e rainhas dentro da casa, onde tudo é feito para eles, onde toda a agenda gira em torno desses filhos e uma verdadeira idolatria surge ali no meio, né, desses pais, no meio dessa família. Agora, um verdadeiro servo de Deus, ele deve consagrar o seu desejo também de ser pai, de ser mãe, deve consagrar isso ao Senhor. Ele entende que toda a sua vida existe para glorificar o Senhor. E até mesmo o nosso desejo de ser pai, o nosso desejo de ser mãe. Infelizmente, nem todos terão esse desejo atendido, né? Nós não sabemos exatamente os motivos para isso, né? Nós conhecemos algumas pessoas que são ótimas pessoas, são ótimos servos de Deus, né? São pessoas corretíssimas na sua vida, mas que Deus ainda não atendeu
esses pedidos, né? Esse pedido de ser pai, ser uma mãe. E esse texto aqui não está nos ensinando o caminho para que Deus responda a sua oração, para que você consiga ter um filho. Não é isso. Esse texto está nos ensinando como consagrar esse nosso desejo diante do Senhor. E Ana, ela faz isso então, né? Ela dedica ali, dedica toda a sua vida para o Senhor. Ela entende então que tudo pertence ao Senhor, né? Ela de uma forma inteira, e ela ora ao Senhor. O interessante é que ela faz aqui uma oração silenciosa. Os judeus eles tinham o costume de orar alto, né? Orar em pé ali alto, e todos que estavam ao redor poderiam ouvir a sua oração, mas ela decide fazer uma oração diferente. Ela ora com o seu coração e ela só fica ali mexendo a boca, né? Mas não se ouve nenhum som saindo da boca dela. Tanto é que o sacerdote Eli olha para aquilo e estranha esse tipo de oração e acha que ela estava bêbada, né? E fala para ela parar de se embebedar. E por isso ela responde, né, para o sacerdote. Ela diz: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Então nós vemos que é muito melhor nós orarmos com o coração e sem palavras do que orar com palavras, mas sem coração. Nós somos convidados a despejar o nosso coração, despejar toda a nossa alma, todo o nosso espírito diante do Senhor, colocar as nossas emoções, colocar os nossos pensamentos, colocar tudo aquilo que passa dentro de nós, e inclusive os nossos desejos, dedicar eles completamente ao Senhor. Não que para isso o Senhor vai ser obrigado a nos atender, não é para isso que nós vamos orar, mas é porque no Senhor nós vamos encontrar as verdadeiras respostas. E no versículo 18 nós podemos observar aqui o resultado dessa oração. O semblante de Ana muda e pela primeira vez ela se senta para comer, uma ação que não havia acontecido nos anos anteriores. Então ela começa a ficar feliz aqui. Será que ela sabia que Deus iria atender ela? Talvez sim, talvez não, né? Ele dá uma resposta para ela ali, fala que o Senhor conceda, né, aquilo que você pediu para ela, mas nós não sabemos se Eli estava sendo usado por Deus ali, ou se Eli apenas deu uma resposta, né, de, tá bom, né, vai embora, vai que Deus responda a sua oração, né? Nós não sabemos como que foi exatamente essa resposta de Eli, mas Ana, ela volta confiante, porque ela tirou aquela má água que estava empoçada dentro dela, e ela vomitou aquilo, né? Ela colocou diante do Senhor a sua dor, o seu desejo, todas as suas frustrações, ela colocou diante do Senhor. E o terceiro destaque que nós podemos fazer é que Ana consagrou o seu filho. Então, além de colocar o seu desejo diante do Senhor, Ana abre mão da sua grande realização, da sua grande conquista, para glorificar ao Senhor. Talvez Ana pudesse ter aproveitado esse momento para tentar manipular ao Senhor, né? Tentar mudar aquilo que foi combinado com o Senhor. E falar assim: Senhor, eu sofri tanto para ter esse filho aqui, é injusto eu ficar sem ele agora, né? Vamos fazer o seguinte, me dá mais filhos e eu te consagro, né, o segundo ou o terceiro filho. Mas o primogênito, ele é tão especial, deixa eu ficar com ele aqui, né? E ela não faz isso. Nós poderíamos pensar até também na questão de que Penina iria voltar a provocar ela também, por ela estar sem filhos de novo. Mas nós não vemos Ana caminhar nesse sentido em nenhum momento. Na verdade, nós vemos desde quando Samuel nasceu, a forma como ela escolhe o nome dessa criança
já demonstra essa consagração. O versículo 20 diz que Samuel significa eu o pedi ao Senhor. E depois disso ela se mantém fiel ao seu voto, fiel àquilo que ela prometeu ao Senhor. Porque ela entende que acima das suas grandes realizações, o mais importante é glorificar o nome de Deus. Então por isso ela devolve ao Senhor aquilo que o Senhor deu a ela, que é o seu filho, né? A sua grande alegria ali da sua vida. E então ela fica com esse bebê durante esse período de amamentação, e quando ele é desmamado, eles voltam para aquela cidade de Siló, e ela consagra esse filho ao Senhor e deixa ele ali no tabernáculo aos cuidados de Eli, para que ele pudesse aprender a profissão de sacerdote e pudesse então servir ao Senhor ali por todos os dias da sua vida. Então Ana não mais viveria com esse menino, mas estava entregando ele ao Senhor. Olha que interessante, né? O maior prazer da vida dela não era ser mãe, embora seja uma alegria maravilhosa, mas o maior prazer de Ana é glorificar ao Senhor. Então não foi uma barganha, né, que ela fez com Deus esse voto, porque depois de Samuel ter nascido, ela praticamente perdeu esse filho, e esse filho voltou ao Senhor. Mas foi uma forma que ela encontrou de glorificar ao Senhor, e Deus já com certeza estava no controle de tudo isso, e Deus se utilizou também dessa oração, abençoou a vida de Ana, e a resposta dessa oração também se tornou uma bênção para todo o povo de Israel. Então, o que nós podemos entender aqui nesse texto, né? Nós podemos pensar na questão de consagrarmos toda a nossa vida para o Senhor, consagrar as nossas emoções, consagrar as nossas dores, consagrar os nossos desejos e consagrar também as nossas realizações, as nossas maiores realizações. E especialmente para as mães que estão nos acompanhando nesse dia de hoje, o meu desejo, mãe, é que você entenda que acima de tudo, o maior prazer da sua vida será glorificar ao Senhor, mesmo através da vida do seu próprio filho. Quantas vezes nós vemos mães querendo proteger os seus filhos e criam também ali uma cerca de proteção ao redor deles e fazem todas as suas vontades e acabam não confrontando esses filhos e acabam não ensinando, não mostrando aquilo que é certo, aquilo que é errado, não mostrando o que é pecado na vida deles. Não faça isso com seu filho. Consagre esse filho ao Senhor, ensine esse filho a amar ao Senhor, ensine a lei de Deus para esse seu filho, entregue esse filho nas mãos do Senhor, dedique esse filho para o Senhor, ore pelo seu filho. Como é gostoso saber que as nossas mães oram por nós. Eu sempre fico muito feliz quando recebo uma mensagem da minha mãe dizendo que orou por mim e pelos meus irmãos naquele dia. Isso é maravilhoso, mesmo já sendo casado, não morando com ela já há alguns anos, mas é muito importante ter esse cuidado. Como é gostoso também ver na vida da minha esposa, quando ela se dedica em oração, em consagração ao Senhor, pedindo as bênçãos do Senhor para o nosso filho. Isso é muito importante também, isso é lindo de se ver. São exemplos assim que nós precisamos para os nossos dias, de ver pessoas se consagrando ao Senhor, entendendo que acima das grandes realizações da vida está o fato de nós glorificarmos a Deus. E se nós queremos o melhor para os nossos filhos, esse melhor está no Senhor. E nós devemos colocar esses filhos na presença do Senhor e pedir para que o Senhor abençoe a vida deles, que o Senhor se revele a eles, que o Senhor alcance o coração desses filhos e que o Senhor abençoe eles.
Então eu gostaria nesse momento aqui de parabenizar cada uma das mães por esse dia tão especial na vida de vocês. Nós sabemos que é um grande sacrifício ser mãe, mas gostaria que você refletisse em cada área da sua vida e analisar se o Senhor tem reinado sobre cada uma dessas áreas. Às vezes nós queremos separar, né? Não, Deus pode ser o Senhor da minha vida aqui, mas aqui eu sou o dono dessa área, né? Aqui eu quero tomar o controle. Na criação dos meus filhos, eu sei o que é melhor para eles. Não faça isso. Consagre os seus filhos para o Senhor. Não importa a idade que o seu filho tenha, mas consagre eles ao Senhor. Ensine a palavra de Deus para os seus filhos. Ore por eles, coloque eles na presença do Senhor e clame para que Deus alcance o coração deles, para que eles venham a se render ao Senhor, crer no Senhor Jesus Cristo e servir ao Senhor. Se você fizer isso, eu tenho certeza que não existe nada melhor do que isso para a vida do seu filho. Por mais que você esteja preocupada, né, com a alimentação dele, com a saúde, com uma boa educação, você ensinar o seu filho a amar o Senhor e a temer ao Senhor é o melhor que você pode fazer para o seu filho. Logicamente que isso não exclui as outras preocupações, mas dedique verdadeiramente um tempo diário de orar. Orar pela sua família, orar pela sua própria vida, conhecer as suas dores internas, conhecer tudo aquilo que se passa dentro de você e despejar isso diante do Senhor, para que você se consagre completamente ao Senhor e também consagre os seus filhos e a sua família diante do Senhor. Então que Deus te abençoe. Eu quero orar com você nesse momento e vamos aproveitar esse momento para derramar também a nossa alma diante do Senhor. Vamos orar? Pai amado, nós te agradecemos pela Tua palavra, que mais uma vez tem nos ensinado verdades tão maravilhosas. E, Deus amado, nós entendemos aqui que tudo se trata do Senhor. O Senhor é Rei soberano sobre tudo. O Senhor é o nosso Deus, é o nosso Senhor, é o nosso Rei. E nós queremos consagrar toda a nossa vida ao Senhor. Todas as nossas dores, todos os nossos desejos, os desejos, ó Pai, de sermos vitoriosos nessa vida, o desejo de sermos bem-sucedidos, o desejo de alcançar alguma proeminência, de alcançar a visibilidade de outras pessoas. Nós queremos colocar tudo isso diante do Senhor e queremos glorificar o Senhor com toda a nossa vida. Pai amado, eu oro, Pai, por aquelas pessoas que têm o desejo de maternidade, mas que ainda não foram atendidas, que elas possam encontrar a plena realização no Senhor e entender que acima, Pai, de tudo, a nossa verdadeira alegria está em glorificarmos ao Senhor e nos satisfazermos na Tua glória, Pai. E eu oro também, Pai, por aqueles que já têm um filho, que o Senhor esteja abençoando essas pessoas e que o Senhor esteja direcionando, Pai, para que eles sejam verdadeiros pais que glorificam ao Senhor e que consagram os seus filhos no altar do Senhor. Nos ajuda nisso, Pai. Nos ajuda, Pai, para que os nossos filhos não sejam deuses na nossa vida, que eles não ocupem o Teu trono, que nós não caiamos no pecado da idolatria, mas que nós possamos Te servir com tudo que temos, com tudo que somos, e que nossos filhos possam ver a nossa fé, possam ver a maneira como nós amamos e obedecemos ao Senhor, e possam também ser despertados por isso, por esse testemunho, e venham também a servir ao Senhor com tudo o que eles têm. Muito obrigado pela vida de cada mãe, em especial pelas mães aqui da nossa igreja também. Nós Te agradecemos e que o Senhor continue a abençoar as nossas vidas e a nos dirigir de acordo com a Tua vontade. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém.
ao Senhor no seu Espírito e seu amor, e na palavra vou refletir, pois suas ordens eu quero cumprir. Ó Senhor, vem me dirigir com fervor, quero te seguir para hoje e sempre te honrar e teu amor ao mundo mostrar. Quero louvar e ouvir o Senhor, o seu Espírito libertador. Todo pecado já confessar, tudo que tenho lhe dedicar. Ó Senhor, vem me dirigir com fervor, quero te seguir para hoje e sempre te honrar e teu amor ao mundo mostrar. Quero falar e seguir ao Senhor, ao seu Espírito Consolador. No seu trabalho vou investir e só a Ele amar e servir. Ó Senhor, vem me dirigir com fervor, quero te seguir para hoje e sempre te honrar e teu amor ao mundo mostrar. E o nosso culto não acabou ainda não. Agora nós teremos uma participação muito especial e a nossa homenagem a todas as mães e especialmente para as mães aqui da nossa igreja. Que Deus abençoe vocês. Mãe, sou grata por tudo que fez por mim. Cada gesto de carinho que recebi, nunca vou esquecer como eu amo você. Tantas alegrias nós iremos viver. Mamãe, que Deus abençoe sua vida. És a rosa mais linda do meu jardim. Mamãe, que Deus abençoe sua vida. És a rosa mais linda do meu jardim.
como eu amo você. Tantas alegrias nós iremos viver. Mamãe, que Deus abençoe sua vida. És a rosa mais linda do meu jardim. Mamãe, que Deus abençoe sua vida. És a rosa mais linda do meu jardim. Mamãe, que Deus abençoe sua vida. És a rosa mais linda do meu jardim. Feliz Dia das Mães! Boa noite, meus queridos irmãos. Vamos estar orando agora para encerrar o culto, agradecendo a Deus. Oramos então. Deus querido, obrigado, Deus, por mais uma vez nós, como igreja, reunidos, ó Deus, cada um em seu lar, mas reunidos, agradecendo a Ti, agradecendo por cada mãe, ó Deus, que o Senhor tem colocado em nossas vidas, e te pedimos, ó Deus, pelas mães que passam, ó Deus, por esse sofrimento agora, nessa época de pandemia, que perde seus entes queridos, que o Senhor esteja abençoando essas mães, ó Deus. Também pedimos que o Senhor esteja salvando as autoridades dos nossos países, salvando as autoridades dos outros países também, ó Deus, que o Senhor esteja curando a nossa nação, que o Senhor esteja curando também os outros países, salvando vidas, ó Deus, salvando almas, ó Deus querido. Também te agradecemos por esse culto, pedimos pelas famílias da igreja, que o Senhor esteja fortalecendo, que o Senhor esteja salvando os nossos parentes. Muitas das nossas famílias aqui da igreja têm seus parentes que ainda não são convertidos. Pedimos que o Senhor esteja tocando no coração de cada um, que o Senhor esteja salvando essas vidas, ó Deus querido. Também, ó Deus, que o Senhor esteja salvando as autoridades, ó Deus, salvando os governantes, ó Deus, que o Senhor esteja fortalecendo as famílias, ó Deus, para que possamos continuar mais unidos, ó Deus. Te agradecemos por esse culto e oramos em nome de Jesus. Amém.